Olá pessoal, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Ricardo Alsoa, você está no Alsoa 3D e esse vídeo eu quero pegar as pessoas que não têm ainda um fatiador instalado no computador ou querem saber como configurar o Cura, que é o fatiador que eu costumo utilizar para fatiar as peças que eu vou colocar na minha impressora 3D. Então hoje eu vou apresentar para vocês o Cura e vou ajudar vocês a configurar o Cura para que vocês possam fazer o uso aí com a impressora 3D de vocês, ok? A grande maioria das pessoas tem uma Ender, né, ou a Tyco Slim, que é uma impressora também que está aí no mercado com preço bastante acessível, pelo menos na data de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou vir aqui no Google, vou procurar Ultimaker Cura. Download for free. E vamos ver aqui, ó. A versão então que nós vamos utilizar vai ser a Ultimaker 5.70. Vamos dar um OK aqui. E vamos lá no Download for Free. Vamos escolher aqui, no meu caso, o Windows 64 bits. Vou deixar aqui na minha pasta de downloads mesmo. Fazendo o download. Já aproveito para pedir o seu like, a sua inscrição aí no canal. E deixe um comentário aí também se esse setup aqui ajudou você de alguma forma, e assim eu poderia fazer mais vídeos, né? Dando essas ajudas aí para vocês. Download concluído, vamos esperar a liberação aqui do Windows. Muito bem. Vamos executar. Ok, vamos manter aqui no C mesmo. Ultimaker Cura. Muito bem. Instalação finalizada, vamos finalizar e rodar. Deixe aí nos comentários de que cidade que você está falando, qual é a sua impressora 3D, né? Para a gente ver que esse mercado da manufatura aditiva está crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais ativo. Deixa eu fechar essa janela aqui. Ele está demorando assim porque é a primeira vez que ele está sendo executado, tá? Então ele está criando lá os perfis lá no app, na pasta dos usuários lá do Windows, está criando os perfis seus, né? Então ele demora um pouquinho mais na primeira vez, mas depois ele já abre bem mais rápidos. Vamos começar. Ok. A gente concorda, né? Porque senão a gente não usa. Ok. Skip. Eu não tenho uma Ultimaker, então eu vou colocar aqui que eu não tenho uma impressora Ultimaker. Aqui ele está dando, né, que eu vou adicionar uma impressora de rede ou uma impressora, no caso aqui, não conectada na rede, né, que é o meu caso. Então eu vou procurar aqui a impressora, vamos ver se a minha impressora já aparece aqui na lista. É uma Kaiwood Tyco Slim. Não, a minha
marca ainda não continua aqui, então neste caso eu vou usar como perfil a Creality. No caso aqui, qual que era que eu uso? A CR10 Max. Porque ela tem uma área, a minha Taiko Slim ela tem uma área maior, então eu vou colocar essa Creality CR10 mais aqui, mas no setup dela eu vou configurar para que ela tenha um tamanho de mesa menor, tá vendo? Essa aqui é uma impressora que ela tem praticamente quase 50 milímetros, quase 50 centímetros de mesa, né? Então eu vou ajustar aqui para minha. Ela tem a minha 245 de largura e 265 de profundidade. E aqui a minha tem 350. Ok? Configurado essa parte aqui primeiro. Então você pode configurar conforme a sua impressora aqui a mesa. Ok, next. Ok. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer os ajustes, né? Para que o Ultimaker Cura fique bem ajustado aí para sua máquina, tá? Eu particularmente não gosto do Cura com esse branco todo. Esse branco todo me deixa muito força minhas vistas. Então eu vou fazer alguns acertos aqui. Essa aqui é uma parte interessante, tá? Eu uso aqui português do Brasil. A moeda aqui eu coloco real para ele calcular mais ou menos quanto vai custar a minha peça. E como eu disse para vocês, eu não gosto desse modelo branco, eu vou colocar aqui no Dark. Então, tá. Até aqui tranquilo. Aqui que eu vou fazer, eu vou fechar aqui agora. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui, porque é o seguinte. Como eu vou ter que fechar o Cura e reiniciar de novo, eu já vou aproveitar a demanda aqui e fazer um outro ajuste aqui. Eu vou vir aqui em Marketplace e vou instalar uma ferramenta muito útil aqui para impressão 3D, que é o suportes customizado. Então é Custom Supports. Vamos ver. Aqui, ó. Cylindric Custom Support. Pode instalar esse cara aqui porque ele é muito legal. Às vezes você tem uma peça que ela só precisa de um ponto que precise colocar um suporte. Aí se você for marcar no fatiador aquela versão que eu quero colocar suporte em todo lugar, ele vai encher todo lugar de suporte. E com este cara aqui você consegue fazer com que você coloque o suporte só onde é necessário, né? Esse aqui é um elemento muito legal também, que é o Tab Anti-Warping, que você coloca, por exemplo, mais um brim específico em alguns pontos para evitar que a peça se solte da mesa. Vou instalar também. E eu vou instalar também este suporte aqui, que ele vai apagar os lugares onde vier para colocar suporte. Bom, por enquanto é só. Esses caras já foram instalados, né? E aí eu preciso fechar o Cura e abrir novamente para que eles fiquem disponíveis aqui. Então eu vou fechar o meu Cura aqui. Vou abrir novamente.
Muito bem, o Cura está aberto aqui agora, finalmente com o meu padrão, né, no escuro e com as configurações aqui da minha máquina. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em preferências, configurar o Cura, vou vir aqui em materiais. Aqui em materiais, eu vou colocar aqui você pode colocar aqui o seu PLA, no caso se você usa o PLA. Eu uso os dois, tá? Eu uso o ABS e o PLA, mas eu deixo como default aqui a minha configuração de ABS, tá? O meu filamento, eu costumo colocar aqui no preço do filamento o dobro do que eu pago no quilo do filamento. Então eu uso o filamento da 3D Vale, hoje varia entre 75, depende, né? 75, 65, depende do preço que está lá no fabricante. Mas eu vou colocar aqui R$ 140 o quilo e aí eu divido aqui por 1.000. Por quê? Porque aí eu tenho uma margem, né? Ali na hora que a impressora me dá quanto vai custar a peça. Se você quiser, por exemplo, considerar o seu custo de energia, você pode colocar aqui R$ 210 o preço do quilo do filamento e você vai ter lá no final já o preço da peça praticamente com o custo de energia impresso, tá? Muito bem, então vou usar aqui o ABS, já está aqui ok. Vou usar o generic mesmo. Então fecho essa parte aqui. Aqui eu mudo para o genérico ABS. Ok. Bom, muito bem. Agora vamos fazer os ajustes importantes no Cura para que você possa aí fazer um bom uso da sua impressora. Então, quais são os ajustes aqui que eu preciso, tá? Eu vou deixar aqui, você quando clica aqui, ó, no seu lado direito, você tem essas opções aqui, tá? Eu costumo usar a versão aqui mostrar personalizado, porque aí eu tenho muito mais informações para ajustar. Muito bem, aqui aparecendo aqui agora a opção mais completa. O primeiro item que eu vou ajustar aqui chama-se costura extensa. Habilita esse cara aqui. Ele vai fazer com que as peças tenham uma conexão melhor entre o preenchimento e as paredes. Bom, muito bem, costura extensa já está aqui. O outro item é conectar linhas de preenchimento. Pronto. E agora a gente vai para o setup principal aqui, tá? Vamos ver, começar aqui pela qualidade. Aqui eu tenho altura de camada, 0,2 está ok. Paredes, eu costumo usar 4, dependendo da estrutura do material que eu estou fazendo. E aqui vem um ponto importante que é essa expansão horizontal. Essa expansão horizontal, eu vou clicar aqui nas configurações avançadas. Você tem a expansão horizontal e você tem a expansão horizontal do furo. Eu vou marcar esse cara aqui. Por que é importante esse cara? Sabe quando você quer fazer uma peça que ela tem que encaixar na outra? Você tem que fazer esse ajuste da expansão horizontal do furo. E para você fazer essa expansão horizontal do furo, aí você vem aqui, você marca a opção de 0,23, que no caso eu já fiz um teste com a minha impressora. E depois tem um videozinho aí de como você calcular a expansão horizontal do furo da sua impressora 3D. Tá? Que é configurar as peças de encaixe. Dá uma procurada depois nesse videozinho aí na minha playlist. Bom, aqui ok nesse cara. Vamos para o próximo anterior, que é inferior e superior. Superior e inferior. Camadas inferiores, no geral, eu costumo deixar com 4 mesmo. E as camadas superiores, elas vão variar conforme o preenchimento da sua peça. Como aqui está marcado para o preenchimento de 20%, eu costumo colocar 5 camadas, 4 camadas inferiores e 5 camadas superiores. Por quê? Porque quanto menos preenchimento você tem, você precisa ter uma cobertura maior para que não fique no fim da peça pronta aqueles buracos na parte superficial da sua peça.
Então, esses buracos eles são influências da quantidade de camadas superiores que você coloca em razão ao preenchimento. Então, quanto maior preenchimento você tiver, menos camadas superiores você vai precisar ter, tá? O material, temperatura de impressão, eu costumo usar 230, a mesa a 100, velocidade. De full, a minha Taiko Slim ela fica em 120 milímetros por segundo. Dependendo da peça, eu coloco até 200 milímetros por segundo. E se eu quero uma peça mais delicada, eu costumo trabalhar entre 65 a 80 milímetros por segundo. Percurso aqui não tenho nada para fazer. Refrigeração. Isso aqui é muito importante. Se você está usando PLA, a refrigeração ela tem que estar habilitada. Dependendo aí da peça que você estiver imprimindo, mas no geral, PLA você tem que estar com a refrigeração habilitada. No ABS, eu não recomendo deixar a refrigeração habilitada, porque você pode ter problema da peça se soltar ou começar a ter um deslocamento de camada. Então, mais para frente eu vou lançar um outro vídeo no qual você separa o processamento da peça para que determinado ponto dela tenha ventilação e outro determinado ponto não. E aqui o gerar suporte, você deixa o gerar suporte se você quiser, dependendo da peça que você for usar, tá? Se não, você vem aqui naquele cara ali do suporte customizados. E aí num outro vídeo eu vou ensinar para vocês como que vocês customizam esses suportes aí. E na aderência da mesa, eu costumo usar sempre o skirt. Eu vou fazer um ajuste aqui, porque eu quero que essa opção seja sempre a mostra aqui para mim. Então aqui, ó, o que eu quero, distância do skirt para mim é importante, contagem de linha do skirt também é importante, a mesma coisa aqui, ó, largura de brim, contagem de linha de brim e até a distância do brim. Vamos deixar marcado esses caras aqui, ó, porque aí eles passam a aparecer aqui, ó. Tá vendo? Pode ver que o meu skirt aqui está contando 3 linhas e distância do skirt 10 milímetros. Eu costumo deixar contagem de skirt 3 e a distância aqui eu costumo deixar 3 milímetros também, pode variar do jeito que você quiser. Lembrando que o skirt é aquela linha que ele faz ao redor da peça e o brim é aquela saia que ele faz ao redor da peça, tá? Aqui ele tá vendo a largura do brim, ele tá deixando 8 milímetros aqui, eu acho que é muita coisa. Eu costumo deixar uns 3 milímetros de brim, tá? Mas aí a configuração é sua, tá bem? Agora vamos fazer um teste. As configurações aqui estão acertadas. Vamos pegar uma peça. Vou escolher aqui. Deixa eu procurar aqui deixa eu ver, acho que deve estar em jogos. Então, arquivos, TV, Mario, cogumelo. Pronto, vamos pegar aqui o Mushroom. Body front, partes, braços. Vamos pegar aqui o Mushroom Bottom. Aqui está. Eu peguei aqui, por exemplo, esse Mushroom, que é para fazer aquele cogumelo do Mario, para vocês terem uma ideia. Observe que aqui, ó, ele está falando dos suportes, tá vendo? Como ele é arredondado aqui, eu necessariamente não precisaria colocar um suporte, tá? Mas eu vou colocar para eu ter uma qualidade melhor aqui nesse item. Então eu seleciono a peça aqui. Lembra aqueles suportes customizados? Já que eu falei que ia fazer um vídeo dele, já vou aproveitar que eu estou aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 milímetros e vamos colocar aqui agora. Prontinho, já colocou um suporte ali, não se preocupa com esse outro aqui. Prontinho, só para garantir um cuidado um pouco maior. Vamos fatiar esse cara aqui para ver quanto tempo ele vai levar para imprimir.
4 horas e 46 minutos para imprimir essa peça, que ela tem 7 centímetros aí de altura, né? E vamos ver como que ficou esse cara aqui. Aqui você verifica, tá vendo? Como que tá o preenchimento dele, as paredes, a forma como ele vai construir. E esse aqui. E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, ele tá me dando 4 horas e 46 minutos para fazer, praticamente 5 horas para fazer essa peça. Ele deu uma estimativa aqui que eu vou gastar 59 gramas de filamento, o equivalente a mais ou menos aí uns 22 metros. E é um custo de R$ 8,28, tá? Eu colocaria aí mais R$ 4 nesse custo. Eu costumo utilizar o custo de R$ 1 por hora de impressão no custo de energia, né? Então, para cada hora que a minha impressora está trabalhando, eu coloco ali R$ 1 a mais, tá? Então, tá aqui a nossa peça fatiada. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que ele tenha sido útil para vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. E você me deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se ele foi útil para você, se ele te ajudou. E se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe lá nos comentários. E assim que possível estarei retornando para vocês, tá bem? Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia e vão em paz.